Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Hoje vou conversar com vocês rapidinho sobre os filmes que eu assisti em janeiro de 2026. Janeiro como mês foi ok, já tive meses melhores, já tive meses piores, mas em questão de filmes inéditos, foi meio ruinzinho, viu? Eu vou te falar. Eu assisti apenas 7 filmes que são inéditos pra mim. Só um, assim, que eu gostei mais, e por coincidência é um dos últimos que eu vi, então vai ficar mais pro final desse episódio. Mas teve uma coisa muito boa, que eu fui 3 vezes no cinema, 3 dias seguidos, assistir as versões estendidas do Senhor dos Anéis. Todo ano eu faço minha maratona, eu registro lá nas redes sociais, pra quem me acompanha no @filme.a.semana. Teve um ano que eu vi todos um seguido do outro no mesmo dia, que foi num feriado aí em 2024. Tem até um vlog lá no perfil. Mas assim, a primeira vez que eu tive contato com as versões estendidas, eu acho que foi 2010. Eu lembro que eu tava no Tumblr. Eu acho que eu descobri isso por causa do Tumblr. Mas eu alterno entre a versão estendida e a versão cinemática. Mas eu acho que desde que a versão estendida tá na HBO Max, que eu acho que deve ter uma coisa de uns 2, 3 anos, toda vez que eu maratono eu só vejo as versões estendidas. Tanto que tá começando a me falhar a memória já do que é novo. Tem coisas que eu sei que são novas, mas tem algumas coisas, algumas cenas que elas são mais longas nas versões estendidas que eu não tenho tanta certeza até onde que vai na versão cinemática, por assim dizer. Gosto muito dos 3 filmes. Eu acho que As Duas Torres ele fica um pouquinho cansativo na versão estendida. Eu acho que a versão cinemática ela é mais eficiente pra construir tudo. Mas também eu gosto das cenas extras que tem do Merry e do Pippin fazendo palhaçada na floresta. Então, eu gosto desses personagens, eu gosto de passar tempo com eles. Eu amei ver no cinema, eu nunca tinha visto o Senhor dos Anéis no cinema, porque na época que saiu, eu era criança. Eu não vou falar que eu era muito pequena, mas eu era criança. Não tinha um interesse, sim, em Senhor dos Anéis. Eu comecei a me interessar por Senhor dos Anéis na época que saiu o terceiro filme, que foi um grande auê. Eu pensei, nossa, que é isso, né? Eu cheguei a ver o primeiro, não entendi muito bem. Mas alguns anos depois eu peguei os livros pra ler e aí são 20 anos nesse grande surto que é a minha paixão por essa obra. Então essa foi a parte boa do mês. Agora eu vou falar dos demais filmes que eu assisti, na ordem que eu assisti. Então não é um ranking nem nada disso. Eu acho que faz mais sentido falar na ordem cronológica do meu diário do Letterboxd, porque tem coisas que fazem sentido. Esse mês nem tanto, mas às vezes dá pra observar padrões de comportamento que começaram com algum filme específico. Desses 7 filmes que eu assisti, 3 são dirigidos por mulheres, que é um começo fraco pro ano, que eu quero ver 52, né? É engraçado porque os 2 primeiros que eu vi, que eu assisti no mesmo dia, no dia 2 de janeiro, são dirigidos por mulheres. Aí eu pensei, nossa, comecei muito bem. Só que aí depois eu passei o resto do mês assistindo pouquíssimos filmes. Mas enfim. Esse episódio não tem spoilers, eu falo brevemente de cada filme pra não me alongar demais. Mas vamos começar. Começando por Duas Rainhas, um filme de 2018, dirigido pela Josie Hirk. Eu tô um pouco assustada que é um filme de 2018, eu achava que ele era mais recente, porque eu lembro quando ele lançou. É um filme sobre a Maria, rainha da Escócia, e a relação dela com a Elizabeth I, com a Saoirse Ronan fazendo o papel da Maria e a Margot Robbie fazendo o papel da Rainha Elizabeth. Eu acho a Saoirse ótima em tudo que ela faz. Eu acho que ela ótima como a Queen Mary. Mas a Margot Robbie como Elizabeth I, eu acho confuso. Porque primeiro que ela nem britânica ela é australiana. E aí ela tem esse rosto de quem sabe o que é um iPhone. O que pra mim compromete um pouco a presença dela em filmes de época. KKKK, daqui a pouco tem o Morro dos Ventos Vivantes, hein? Aliás, já tem o Morro dos Ventos Vivantes, né? Quando vocês estiverem ouvindo, esse programa já vai ter lançado. Se eu já vou ter assistido é um mistério. Eu não sei quando eu vou ver esse filme. Eu vou ver eventualmente. E aí a gente vai ver o que é, né? Mas enfim, falando desse filme aqui. Era um filme que estava no meu radar fazia um tempo. Ele é um drama histórico, principalmente sobre um período específico da história, que eu já vi acontecendo em vários outros filmes, principalmente naqueles filmes da Elizabeth, que tem a Cate Blanchett, no começo dos anos 2000. Eu tive uma época da minha juventude que eu era um pouquinho fascinada pela Rainha Elizabeth I. Eu vi algumas produções, mas fazia tempo que eu não olhava esse assunto, que eu não pensava nessa história. E esse filme, ele não é ruim, assim, ele tem um bom valor de
produção, ele tem coisas bem feitas, a menina Saoirse tá boa, mas ele traz um pouco da nossa moral de século XXI pra uma história do século XVI. E isso é um pouco confuso. Eu não acho que ele tá completamente errado em colocar toda a culpa da falha do reinado da Queen Mary por ela ser uma mulher e por todos os homens à volta dela quererem sabotar ela, mas o filme bota isso como se fosse uma coisa girl power. Tipo, todo mundo odeia ela porque ela é uma mulher, mas ela vai superar tudo isso e mostrar que todo mundo tá errado. Mas não exatamente, né? Porque não foi exatamente isso que aconteceu na história, é um pouco mais complicado. O filme foca bastante na relação das duas rainhas. E parece que essa parte também é um pouco romantizada, a relação delas não era tão próxima assim. Mas no geral eu achei um filme ok. Ele é meio chato às vezes, ele é meio comprido, ele cansa um pouco. Apesar de ter coisas bem bonitas, também é tudo muito escuro, não tem muita luz. E aí, eu não sei se isso é historicamente acurado ou se é um vício de linguagem de botar a época medieval como esse lugar tão escuro assim. Esse filme tá em último lugar do meu ranking geral de filmes que eu vi, que é curioso porque eu não achei um filme ruim. E eu não achei os outros assim tão melhores. É só uma questão de perspectiva. Os outros eu acho um pouquinho melhores, ou eu me diverti um pouco mais assistindo. O problema desse filme pra mim foi isso, não sei, ele fica nessa, ele não avança muito, ele não me impressionou, não me brilhou os olhos, eu não senti nada assistindo esse filme. Eu acho que foi isso. Duas Rainhas tá disponível na Netflix. Como vocês viram, comecei o ano assim, ó, com as expectativas lá em cima. Eu acho muito curioso que o primeiro filme que eu vejo todo ano nunca é um filme assim que me chama muito a atenção, que é uma coisa muito incrível. Mas esse ano eu acho que eu me superei negativamente. Mas vamos para o próximo filme que eu assisti no mesmo dia, que é Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria. É um lançamento desse ano, na verdade é um filme de 2025, que chegou nos cinemas brasileiros dia 1º de janeiro. É dirigido pela Mary Bronstein. É uma diretora relativamente jovem, mas esse é um filme que teve bastante destaque num circuito de festival norte-americano. Teve uma campanha bem interessante pra atriz principal, tanto que ela conseguiu ser indicada ao Oscar, né? A Rosie Barney tá indicada a melhor atriz por esse filme. É uma das poucas indicações de atuação de filmes que não entraram para melhor filme. Essa foi a única indicação dele. E eu ouvi falar apenas coisas muito positivas desse filme, então eu tava com uma expectativa um pouco alta, não vou negar. E eu não vou falar que eu me decepcionei, porque esse filme acabou sendo mais ou menos o que eu esperava que ele fosse. Mas eu fiquei um pouco entediada nele. Eu não sei, talvez eu não tava no melhor momento pra ver filme no começo do ano, agora em janeiro. Porque vocês vão perceber que essa impressão minha vai se repetir com vários outros filmes, assim. Eu achei ele bom, eu achei ele interessante, eu achei ele bem conduzido na maior parte. Tem algumas coisas desse filme que são um pouco confusas, mas que eu acho que é a diretora botando uma coisa um pouco mais artística, um pouco mais abstrata, assim, pra botar coisa diferente, né? Pra tentar traduzir as emoções da protagonista de um jeito não tão usual. Isso eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu não acho que foi muito eficiente aqui na narrativa. A gente tem uma história de uma mãe à beira do esgotamento mental. Ela tem uma filha que ela é doente, tem alguma doença crônica que precisa de tratamento. E o filme começa com ela meio que querendo tirar a filha desse tratamento, querendo tentar uma outra coisa e não sendo muito encorajada pelas enfermeiras. A gente nunca vê essa criança, a gente só escuta ela. Então, em alguns momentos, a gente se pergunta se essa criança realmente existe, ou se é fruto da imaginação dela. O marido dela tá viajando, então a gente nunca vê ele, só escuta ele pelo telefone, e dá pra perceber que mesmo quando ele tá lá, ele não tá realmente lá. E o grande ápice, assim, desse começo, o acontecimento que bota a história pra acontecer, é que o teto da casa onde elas moram, ele abre, tem um buraco nele e ele cai, assim, num cômodo. Então elas precisam sair de casa enquanto tem a reforma pra arrumar esse teto. Então elas vão ficar naqueles motéis de beira de estrada até as coisas se resolverem. E aí ela tá na beira do colapso, porque ela tá preocupada com a filha dela.
E aí, com essa mudança de tratamento, que ela não parece muito confiante que vai dar certo, mas também ela não tem muita outra alternativa. Parece que eles estão com problemas financeiros, aí tem esse negócio do teto também, que ela que tem que ficar indo atrás do prestador de serviço, ela que tem que ir atrás do dono da casa. Agora eu não lembro se ela mora de aluguel ou não, se ela tem que ficar enchendo o saco do senhorio ou não, mas ela fica enchendo o saco de algumas pessoas, assim, pra ficar em cima, pra consertar logo esse teto, pra ela voltar pra casa. E aí nisso ela tem que conversar com o marido dela, contar tudo o que aconteceu de novo, ficar revivendo tudo isso. Uma pessoa que tá longe não consegue fazer nada. E aí ela é psicóloga. A ironia de tudo isso é que ela trabalha como terapeuta. Ela tem o terapeuta dela. E aí ela tem que também mediar situações de outras pessoas. Aí nesse meio tempo ela tem uma paciente que também tá surtada e ela desaparece, larga a criança pra trás, ela fica... Já tem a filha dela, já tem os problemas, todos os problemas dela, e aí tem essa outra criança que ela precisa encontrar a mãe, ou deixar na polícia, entender o que ela vai fazer, tem mais um problema pra ela resolver, e ela tá assim, não tá dando conta. Claramente não tá dando conta. E ela não quer dar conta, ela só quer ter paz, e ela não consegue ter paz. E é um filme bem caótico, porque as coisas estão constantemente dando errado. E eu acho que ele é bem eficiente em criar um caos, em deixar a gente com essa inquietude, deixar a gente nervoso por esse monte de situação. Ao mesmo tempo que é uma metáfora, né, por todos os pauzinhos que mulheres geralmente empilham, seja elas mães ou não, mas principalmente mães. Várias tarefas, assim, que dependem da gente. A gente tá meio sozinha pra resolver elas. Interessante. Eu gosto de várias decisões do filme, mas eu também fiquei um pouco entediada numas horas, nessas horas que ele tem esses interlúdios mais quietos, mais introspectivos. Eu não gostei tanto. Acho que era um filme que eu tinha expectativas muito altas e que ele não correspondeu todas, mas eu também não sei o que eu esperava mais de um filme independente, um filme de festival. Ele tem bem essa vibe de slice of life, de ser uma coisa mais contemplativa, mais intimista. Uma atuação muito boa da Rose Byrne, fico feliz que ela vem conquistando vários prêmios, que tá indicada ao Oscar. Acho muito pouco provável ela levar esse Oscar, até porque eu não gostei tanto do filme, então eu tendo a não torcer tanto por filmes que eu não gostei tanto, mas que não é um filme ruim, longe disso. Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, tá disponível por aluguel digital. Depois eu assisti um filme que chama De Férias com Você, que é um lançamento de 2026 da Netflix, chegou direto no stream. Ele é adaptado do livro do mesmo nome da Emily Henry, que é uma autora de comédia romântica que tá meio em alta, assim. Toda vez que ela lança livro vira best-seller, é bem comentado no mundinho das bookredes. Eu já li 2 livros dela, que eu gostei, achei divertido, assim, nada super uau, mas foram livros que eu li em 3 dias e me diverti enquanto isso. E esse filme tem essa vibe também. É uma comédiazinha romântica, bonitinha. É um tipo de filme que eu sinto que tá cada vez mais raro de acontecer. Mas que você dá play, você já sabe como que vai terminar, mas a jornada dela é divertida. Foi um filme que eu gostei de ver, mas assim, eu já não lembro muita coisa dele. Eu lembro que eu não gostei da protagonista no começo, na hora que ela aparece. Porque a primeira interação do casal principal é ela cometendo o crime capital de estar muito atrasada para uma carona. E eu, enquanto pessoa que tanto já peguei carona e a carona atrasou porque alguém atrasou muito, ou também já dei carona e fiquei esperando um maior tempo para alguém que se atrasou e eu poderia simplesmente deixar a pessoa para trás. Então, essa atitude dela me irritou profundamente. Com carona não se brinca. E esse contraste de personalidade dos dois, né, justamente pra... sei lá, né, às vezes precisa de um rolê desse pro filme funcionar. Mas às vezes eu achava que era um pouco demais, assim, eu achava que o rapaz tinha muito cara de bobo. É o mesmo menino que faz o Snow naquele filme dos Jogos Vorazes, que ele é jovem. Só que eu até acho ele bonito enquanto Presidente Snow. E olha que eu não sou a maior fã de homens loiros que tem no mundo, mas... eu acho que a malícia no olhar dele deixa ele um pouco mais atraente do que aqui, que ele tá com uma cara de bobo. Uma cara de que faria tudo pela menina, mas mesmo assim... sei lá. O que isso diz sobre mim? E também teve uma hora que eu fiquei... nossa, essas pessoas no filme, elas não são tão jovenzinhas. Uma coisa que eu gostei também é que é uma história que se passa ao longo de vários anos.
Então, no começo, eles estão na faculdade, né? Eles devem ter uns 19, 20 anos. Mas quando a história chega no presente, né? Que ela fica indo e vindo, assim, nos flashbacks. Porque é uma história de amigos que vão ter um negocinho ali, kkkk. É aquela trupe de amigos para amantes. Mas no presente eles já estão na casa dos 30 anos, no começo, assim, ou no final dos 20, começo dos 30. E eu olhava para aqueles atores e eu falava, não é possível, eles não têm 30 anos, eles são muito mais novos do que eu. Eu tenho a impressão que eles são muito mais novos do que eu. E aí eu fui pesquisar e eles são mais novos do que eu, mas não muito, assim. A menina acho que tem 29 e o menino tem 31. Eu tenho 33, sabe? Eu convivo com pessoas dessa idade. Mas eu acho que é o negócio da magia de Hollywood, né? Que todo mundo parece sempre muito mais novo. E aí eu fiquei pensando muito nisso. E não tanto na história do filme. Eu fiquei pensando muito na nossa percepção da juventude hollywoodiana ou do que a gente supostamente deveria parecer de acordo com a mídia que a gente consome. E não é esse o ponto do filme. Mas eu me peguei pensando nisso em vários momentos. Enfim, o filme é divertido. É meio bobo, é bastante previsível. Tem um conflito ali que acontece só pra acontecer. Parece que é formulaico, né? As coisas precisam aparecer e aí você torce pra eles e aí eles ficam juntos, mas aí acontece um grande mal-entendido e aí eles se resolvem. Ai, spoiler! Gente, vocês dão play numa comédia romântica da Netflix, original Netflix, vocês esperam o quê? Pelo menos aproveita o caminho. O caminho é divertido. Não é lá grandes coisas, mas é divertido. Depois vem Belém, um filme argentino do ano passado, que foi a escolha da Argentina para as premiações, né? Tanto para o Oscar quanto para outros prêmios que existe uma seleção prévia de um comitê do país para mandar. É um filme dirigido pela Dolores Fonzi, que também é a protagonista do filme. Não é a Belém é uma outra personagem, ela é a advogada. E esse é um filme que ele meio que é baseado em fatos reais, mas ele também é meio que uma colagem de várias coisas que aconteceram, mas tem uma história central que também aconteceu, é desses filmes sérios, com temas sérios, que é pesado, mas ao mesmo tempo ele é feito de um jeito pra ser pesado, mas pra ser assistido por muitas pessoas e pra alcançar muitas pessoas, então ele cai em algumas armadilhas do melodrama, por assim dizer, algumas coisinhas assim que eu não gosto tanto de escolha estética, quanto escolha de explicar, quanto fazer discurso no meio do filme, mas eu acho que a mensagem que ele tem é muito importante, então eu relevo algumas coisas que me incomodaram um pouco nele. A história se passa em alguma província um pouco mais pobre da Argentina. Eu não conheço muito da geografia do país para falar exatamente nomes ou para ter uma visão geopolítica mais completa desse assunto. Mas tem uma jovem mulher que ela um dia tá passando mal, começa com isso, ela vai pro hospital, ela tá com muita dor na região do abdômen. Aí ela passa pela triagem, jogam ela pra área ginecológica e ao mesmo tempo já chamam a polícia, porque ela está tendo um aborto. Então ela está com uma dor insuportável e ela tá sendo tratada daquele jeito no hospital, que eu não sei se vocês sabem, mas até mesmo aqui no Brasil, se você aparecer num hospital com sangramento e alguém suspeitar que você interrompeu essa gravidez de algum jeito, mesmo que não tenha sido sua culpa, a chance de você sofrer uma violência médica é bem alta. E aí é isso que acontece com a nossa protagonista. Ela tem o atendimento lá dela e aparece a polícia pra prender ela. E ela sai do hospital presa. E o que a gente vê, o que ela fala, é que ela nem sabia que ela tava grávida, que aquilo era uma coisa espontânea, não foi uma coisa causada. Ela não tava entendendo nada do que tava acontecendo e ela ficou presa, foi presa há anos. E aí esse caso caiu num coletivo de advogadas que defendem o direito das mulheres, que aí temos a nossa protagonista, que é a Soledad Dosa, nome da personagem, que também é o nome de uma pessoa real, que é interpretado pela diretora do filme, e elas querem pegar o caso dessa moça e trazer para um escrutínio público de um jeito para fazer o público se solidarizar com ela, né, e perceber como essas políticas são complicadas, né, como às vezes você cria uma lei na sua cabeça para proteger uma coisa, isso acaba tendo respingos em pessoas que não têm nada a ver com a situação. Então ela começa meio que uma campanha pública. Belém acaba sendo um nome que elas usam para essa moça, para não trazer a identidade dela à tona, né? Porque ela fica toda nervosa, do tipo, se souberem o que aconteceu, meus pais vão perder o emprego.
vai ser uma grande tragédia pra família. E, tipo, não é um filme de época. Não fica muito claro quando ele se passa, mas pelos figurinos, as coisas que aparecem, eu acho que é, tipo, uns 10, 15 anos atrás, assim. É final dos anos 2000, começo dos anos 2010, que a história se passa. Então, é um tempo recente. E aí o filme vai discutir todas essas nuances, né, de direitos reprodutivos e o direito de escolha das mulheres e por que isso incomoda tanto a sociedade, por que as pessoas ficam tão alarmadas e tão abestadas quando começa essa discussão. Parece que ninguém consegue formar um argumento decente sem ter que partir para o sensacionalismo, partir para linhas argumentativas que evocam o apocalipse e, enfim, várias coisas. Como filme, eu acho um pouquinho cafona em algumas horas, mas ao mesmo tempo é um filme que eu queria botar minha família inteira para ver, porque eu acho que ele é bem didático no argumento dele. Se as pessoas que deveriam ver ele vão ver, não sei. Se as pessoas que deveriam ver ele acabarem assistindo ele vão ser tocadas por ele, é um mistério. Cada dia mais as pessoas se fecham nas suas bolinhas de pessoas que pensam igual a elas e acham que esse é o mundo. Cada vez mais estão indispostas a sequer imaginar que existe uma forma diferente de pensar ou de viver a vida. Mas, enfim, Belém está disponível no Prime Video. Próximo filme é uma obra um pouco mais leve, que chama Morte no Funeral. Pois é, o nome não parece leve, mas o filme é. É uma comédia britânica de 2007, dirigida pelo Frank Oz. E aí é uma história muito engraçada, porque assim, eu dei play nesse filme num domingo à tarde, que eu não sabia o que eu queria assistir. Eu queria assistir alguma coisa, mas não sabia o quê. E aí eu tava rondando pelas minhas listas que eu faço nos streamings e eu vi esse filme e falei, às vezes é um mistério, porque eu tenho certeza que tem um livro da Agatha Christie que tem esse nome. Pelo menos o nome em português, né, que é Morte no Funeral, ou é Depois do Funeral, não lembro. Mas eu li esse livro. Então eu pensei que fosse ser uma coisa, tipo, Entre Facas e Segredos. Tipo, um mistériozinho gostosinho. E aí, conforme os créditos estavam rolando, eu vi que era dirigido pelo Frank Oz. Frank Oz, ele não só é um diretor de cinema, mas ele também é um dos membros fundadores dos Muppets da Vila Sésamo, um braço direito do Jim Henson. O Frank Oz, eu acho que hoje em dia ele não fica tanto com os Muppets, mas foi ele que interpretou vários personagens clássicos no auge deles, e principalmente a Miss Piggy. E também o Yoda, ele é um puppeteer renomadíssimo. E ele também dirigiu algumas coisas nos Muppets e também dirigiu alguns filmes com pessoas de verdade. E aí, a hora que apareceu o nome dele, eu pensei, nossa, eu acho que não vai ser um suspense, eu acho que vai ser uma coisa mais cômica. E aí, a primeira cena desse filme, que é tipo assim, eu vou descrever ela pra vocês. Tem uma casa grande, assim, com um jardim bonito. E aí chega um carro funerário, o pessoal tá pegando um caixão, vai deixar no meio da sala, onde tem um cara triste, e esse cara, por acaso, é o Matthew McFadden, sim, o Tom de Succession e o Sr. Darcy, do Orgulho e Preconceito 2005. E ele tá lá meio triste, e aí a hora que o pessoal da funerária deixa o caixão em cima da mesa, eles abrem, e aí o Tom olha pro caixão e fala, esse não é meu pai. E aí o pessoal da funerária olha e fala, 1000 desculpas, a gente já vai corrigir isso. E pegam e levantam e tiram. Só que essa cena, como vocês podem perceber, tem um tom cômico, tem uma trilha sonora de comédia. E aí quando ela aconteceu, eu pensei, putz, não só é um filme de comédia, mas é um filme de comédia britânico. E aí eu fiquei, mas o Frank Oz, ele é britânico? E aí eu pausei o filme, fui pesquisar, e sim, Frank Oz é britânico. Cada dia a gente descobre uma coisa diferente. E esse filme é isso, é uma comédia britânica, então ele tem um humor que não é pra todo mundo. Eu gosto, mas nesse filme eu fiquei um pouco de saco cheio dele, eventualmente. Também é um filme de quase 20 anos atrás, então as coisas eram diferentes no começo dos anos 2000. E o filme vai se passar todo no funeral desse cara, que é um cara inglês, de uma classe média alta, que ele tem
2 filhos ali que têm uma vida confortável, mas não estão, assim, super confortáveis no dinheiro. Então, coisas vão acontecendo e revelações vão ser feitas. Tem vários personagens que vão chegando e vão causando pequenas confusões, outras maiores. Uma prima desse protagonista, que ela tá com o noivo dela, parece que ele acabou de pedir ela em casamento, então ela tá toda emocionada, assim. O pessoal deve conhecer ele como namorado, mas não conhece como uma pessoa séria. Então ela tá muito obstinada, assim, que todo mundo goste dele, porque eles vão se casar. E ele tá muito nervoso, então ela dá um calmante pra ele, só que é aquela coisa de garrafas trocadas, ao invés de dar calmante pra ele, ela dá uma droga alucinógena. Aí ele começa a ter a pior viagem possível no meio do funeral, que tem uma cena catártica que ele tá pelado no pôster desse filme. Tem uma pessoa pelada, é esse cara que ele tá drogado o tempo todo, e aí a piada é isso. Ela tá super preocupada com a impressão de todo mundo e ele tá causando porque ele tá drogado. Tem cenas engraçadas. Mas, no geral, eu meio que fiquei de saco cheio. Eu acho que tem homem demais nesse filme. E eu acho que foi por isso que eu fiquei cansada dele tão logo. Tem 3 mulheres de mais destaque e todas elas são esposas de alguém. Tem essa que ela é sobrinha do cara que morreu, tem a esposa do protagonista e tem a viúva, né, do cara que morreu. E todas elas são bem pessoas que ficam de escanteio, que elas cumprem esse papel da mulher calma, que vai acalmar os caras que estão surtando. Achei meio chato algumas horas. Então foi isso. Eu não achei o filme lá muito bom, mas eu não achei ruim também. Eu imagino que pra muitas pessoas a comédia vai funcionar e o pra outras tantas não vai. É um filme curto, de 1h30, e foi isso. Pra mim, nem fedeu nem cheirou. Que é um sentimento que aconteceu bastante nesse mês, né? Morte no Funeral tá disponível no Prime Video. Mas agora vamos subir o astral desse podcast, porque eu vou falar do filme que eu mais gostei de ver esse mês. E que é um filme que provavelmente vai entrar pra lista de favoritos do ano, porque eu achei ele muito bom, que é O Último Azul, um lançamento do ano passado. Um filme nacional, dirigido pelo Gabriel Mascaro, mesmo diretor de Boi Neon e de Amor Divino. A premissa desse filme é muito interessante, porque ela se passa num futuro não muito distante, onde existe um decreto de que todas as pessoas, né, todos os brasileiros com mais de 80 anos, eles devem ser levados para uma colônia de idosos para serem cuidados ali pelo governo para não atrapalharem, entre aspas, os seus parentes mais novos. É uma coisa que num primeiro momento pode parecer uma coisa boa, mas que tem essa coisa do tipo, quando você não for mais útil para a sociedade, você vai ser jogado nesse campo de concentração, basicamente, para que você não atrapalhe quem tá jovem, quem tá produzindo, quem tem coisa para fazer. Então, né, tem isso. Mas o jeito que isso é contado no filme eu acho bem mais interessante do que eu simplesmente falar pra vocês. Porque eu já sabia dessa premissa antes de ver o filme, mas eu gostei como construiu, porque a protagonista tem 77 anos. E aí, conforme ela tá vivendo, eles abaixam essa regra dessa lei. E aí, esse pessoal mais velho, eles basicamente viram crianças, porque eles precisam ser tutораdos pelos filhos, eles perdem autonomia, eles perdem direito de movimentar conta, de se locomover sem ter autorização mesmo, como se fosse menor de idade. E isso é uma coisa meio complicada, principalmente para quem ainda tá lúcido, para quem ainda quer viver, por assim dizer, né? Você botar um limite nisso é um pouco esquisito. E toda a coisa do você não é mais produtivo, então a gente vai te trancar num lugar pra você não atrapalhar quem tá sendo produtivo, também é uma coisa a se pensar o que é produtividade, o que é ser produtivo. É estar trabalhando pra alguém, pra gerar lucro pra alguém, e aí quando você não pode mais fazer isso, você é descartado, você é um estorvo. Enfim, tem algumas discussões que dá pra tirar daí. Mas ela tá vivendo a vida dela, ela trabalha num abatedouro de jacaré. Como é um futuro não muito distante, tem algumas coisas que são muito parecidas com a nossa realidade, mas ligeiramente diferentes pra causar um estranhamento. E eu acho essa parte bem divertida do filme. Não divertida de haha, comédia, mas divertida num ponto de vista criativo, de um exercício de imaginação, de o quão diferente essa coisa pode ser, enquanto ela continue familiar o suficiente pra gente se importar e
pra gente sentir que é um filme brasileiro, que é uma coisa da realidade brasileira. Então tem várias coisas nesse filme que encaixam nessa definição, que eu achei bem legal. Então ela trabalha num abatedor de jacaré. Quer dizer, ou às vezes é uma coisa que é muito comum lá no norte e eu que tô moscando aqui achando que é realismo fantástico e é apenas a realidade, porque o filme se passa no norte do país e ele é um boat movie. Na verdade, ele é um filme de estrada, um road movie, só que as estradas são os rios e os barcos são como as lanchas, não. Ela anda muito de barco. É isso. Mas eu estou me apressando. Então essa mulher tá vivendo a vida dela. Até que um dia aparece lá um pessoal do governo e coloca um enfeite na porta dela. Aí ela fica, o que vocês estão fazendo? Ai, é uma homenagem do governo por todos esses anos que você se dedicou a trabalhar. Aí ela fica, não vou pagar por isso não. Ah, não precisa pagar não. E aí essa assistente social fica meio que no pé, fazendo pergunta, e vendo, e falando como é uma coisa boa, porque ela vai conseguir se aposentar. E aí ela vai pra essa colônia, e aí vai ser ótimo, ela vai poder, enfim, descansar. É vendido como uma coisa muito boa. Só que a nossa protagonista, a Teresa, que é interpretada pela Denise Weinberg de um jeito maravilhoso, ela não curte muito essas coisas. Ela tá vendo que a coisa tá meio esquisita, assim. Ela não tá super feliz. E aí ela quer pegar um avião e vazar. É isso que ela quer. Só que ela não consegue simplesmente ir na agência de turismo da cidade comprar um bilhete, porque ela precisa de autorização da filha dela. E não sei o que tem. Então ela pega as coisinhas dela, pega as economias dela e some pelo mundo. Some pelo mundo assim, né? Ela pega um barco pra outra cidade, ela pergunta onde que eu vou conseguir pegar um avião, e alguém fala. E aí ela vai indo. E nesse meio tempo ela encontra pessoas e tem toda a coisa do filme de viagem, né? São várias pequenas etapas que ela conhece alguém, e ela passa um tempo com alguém, e aí alguma coisa boa ou ruim acontece. E vamos para a próxima etapa da viagem, onde ela conhece uma outra pessoa. E aí eles vão viver um tempo ali, alguma coisa. Então, assim, ele tem uma premissa forte, só que a partir do momento que ela começa a viajar, a história vira a viagem. Ela tem uns momentos emocionantes, ela tem uma pequena catarse, assim, no final de uma coisa que você fica muito tenso esperando acontecer. Mas também vira vibes, vira uma atmosfera. É tudo muito bonito, as paisagens são muito bonitas, os pequenos momentos, assim, que acontecem são bonitos. Às vezes o filme se perde um pouco na contemplação do ambiente e das coisas, e a história, ela vai virando um fiapo. Isso acontece. Mas eu não achei isso ruim, não. Então, assim, não é um filme cheio de ação, não é um filme onde acontece um monte de coisa, mas as coisas que acontecem transformam muito a nossa protagonista. Ela termina o filme uma pessoa completamente diferente do que ela começou. E foi muito bom assistir essa transformação. Foi muito bom acompanhar essa história. Eu achei um filme bastante criativo, muito bem feito. Gostei muito. Gostei bastante do Último Azul. Recomendo pra quem quer assistir mais filme nacional, pra quem quer assistir uma coisa ligeiramente diferente, mas não muito absurda. Ele não é extremamente abstrato, ele é bem compreensível, mas você tem que fazer um esforço de pensamento ao longo dele, o que eu particularmente acho uma coisa muito boa de se fazer. O Último Azul tá disponível na Netflix. Vamos agora para o último filme que eu assisti em janeiro. Um filme que me despertou várias emoções, que é Bugônia, do Yorgos Lanthimos. Um filme do ano passado, um filme que está indicado a Oscar, vários prêmios. O diretor, ele é um pouco divisivo. Eu gosto da criatividade dele. Eu gosto muito, muito, muito de Pobres Criaturas e de A Favorita. Eu não gosto tanto de O Sacrifício do Servo Sagrado e eu detesto Tipos de Gentileza. Então, essas são as minhas opiniões sobre o diretor antes de começar a falar de Bugônia. Então, quando esse filme saiu, eu fiquei, ok, vamos ver o que é isso, porque tem uma premissa muito absurda. A premissa inicial dele é sobre dois malucos, que eles são parentes, eu acho que é tio e sobrinho, que é o Jesse Plemons e um outro rapaz, que eles, o Jesse Plemons principalmente, ele tá bitolado com esse negócio de teoria da conspiração e de aliens e tal, é dessas pessoas que fizeram meio que um bunker pra sobreviver, e tem todo tipo de coisa em casa, e tem uma rotina de treino pra quando os aliens chegarem, ele ter força pra lutar contra eles, e ele fica o dia inteiro consumindo conteúdo na internet desse pessoal da conspiração,
e falando dessas coisas absurdas. E eles, eventualmente, vão sequestrar uma executiva que é a Emma Stone, porque eles acham que ela vai ter. E aí várias coisas vão acontecer. Não é um filme longo, é um filme de menos de 2 horas. E no começo eu tava achando bem interessante essa conversa que ele tava fazendo sobre bolhas virtuais, né? Como é muito fácil a gente se fechar num lugar de pessoas que só pensam o que a gente pensa, ou que só confirmam as coisas que a gente acha, e como é difícil sair disso, como é difícil não pensar que o mundo é assim, que você tá certo e o resto do mundo tá errado. Uma conversa bem interessante, porque conversa muito com os tempos que estamos vivendo hoje, né? E aí eu falei, interessante, mas eu sabia que não ia ficar só por isso. E aí, de fato, tem a hora que acontece o sequestro, e eles fazem várias coisas com a Emma Stone, tem bastante violência nesse filme. É um filme com classificativa indicativa alta. Não existe nenhuma violência de caráter sexual, se é isso que preocupa alguém. Eles são malucos, mas não desse jeito. E é interessante como a Emma Stone não é simplesmente uma donzela indefesa, por assim dizer, dentro do estereótipo da mulher indefesa que é capturada e que fica chorando e gritando. Não, ela vê que ela tá nessa situação e ela tenta negociar, e ela tá sempre com a cabeça erguida e fala, não, vocês são malucos, me devolve agora que vai ser mais fácil pra vocês do que quando vier a gente atrás, porque eu sou uma executiva muito importante, as pessoas vão notar minha ausência. Então, ela não abaixa a cabeça para as ameaças deles, ela percebe que são 2 malucos, e que, assim, eles podem fazer qualquer coisa com ela, mas ao mesmo tempo ainda são 2 malucos. Ela ainda pode tentar entrar na cabeça deles e conseguir sair dali. Então, é interessante essa interação deles, principalmente no começo, né? Antes de começar as maluquices. E aí as coisas vão escalando, porque é claro que vai ter algum vizinho que vai ouvir, vai ter alguma visita que vai aparecer num horário inadequado e as coisas vão complicar por causa disso. Porque ela tá escondida no porão deles e as coisas vão escalando a ponto de ter uma grande mudança, assim, perto da meia hora final dele. E essa mudança seria um grande spoiler eu falar o que é. Mas ela muda muito as coisas que já foram estabelecidas na primeira metade. E eu não sei se eu gostei disso. Tipo, o final do filme é muito legal do ponto de vista de que as cenas são boas, as cenas são criativas, elas são empolgantes, você fica, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Você não consegue prever o que vai acontecer na próxima cena e quais vão ser as consequências disso, porque é bem imprevisível, é bem impressionante também, é bastante violento, mas as coisas vão acontecendo de um jeito surpreendente, e essa parte foi legal de ver, nesse sentido, que eu tava tipo, meu Deus. Só que ao mesmo tempo eu tava, cara, mas as consequências maiores disso anulam algumas coisas que eu achei legal no começo. E aí eu fiquei pensando muito sobre as conotações disso e a intenção, né, do autor com a mensagem do filme, né? O que ele quis dizer com essa história. Não quero ir atrás de uma moral, mas todo filme tem intenção. Ele é feito com algum propósito. Às vezes o propósito é só fazer dinheiro, mas não é o ponto desse filme. Ele não é um filme de fazer dinheiro. É um filme esquisito, de um diretor que tem fama de ser esquisito, com uma classificação indicativa altíssima. Então não é um filme de fazer dinheiro. E também não é um filme caro. Mas eu fiquei muito pensativa, porque o final dele, por mais legal que seja, anula as coisas que eu achei mais interessantes da primeira parte. E aí eu não sei se eu gostei tanto por causa disso. Não que eu acho que o filme precisa ter uma moral, mas o filme precisa ter alguma mensagem a passar. E aí eu não entendi. Não é que eu não entendi. Eu acho que eu entendi. Mas eu não gostei. E aí foi isso. Bugonia é uma montanha-russa de emoções. E eu recomendo pra quem gosta do diretor. Eu acho que vai gostar. Pra quem gosta de filme esquisito. Pra quem gosta de filme que tem uns elementos de surpresa. Algumas cenas de ação que são interessantes, mas é um filme muito violento. Uma violência que ela é quase cartunesca em alguns momentos, mas ainda é mais forte do que um filme do Tarantino, por exemplo, que tem bastante sangue. Tem uma coisa que me incomoda demais, que é tiro na cabeça, que explode a cabeça. Eu não gosto disso, eu fico muito incomodada com qualquer coisa que deforme a cabeça da pessoa, mesmo que ela tenha morrido, e esse filme tem. Então é isso. Bugonia já está disponível para aluguel digital. Esses foram os filmes que eu assisti em janeiro.
Não foi dos meus melhores meses. Não vi nem muito em quantidade, nem em qualidade. Assim, qualidade é debatível. Eu acho que todos os filmes que eu vi, eles são bem feitos, eles são bem produzidos, eles têm alguma coisa boa, pelo menos. Não são perdas de tempo completas. Mas nenhum deles, assim, salvo o Último Azul, nenhum deles me emocionou, me encantou, fez eu ficar muito, muito pensativa depois que ele passou. Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que não foi um bom começo de ano, mas vamos ver, porque fevereiro tá mais interessante, né? Eu tô gravando esse episódio, já estamos quase no meio do mês, e eu já vi 4 filmes, 2 que eu queria ter gostado mais, um que eu gostei bastante e um outro que é uma incógnita, mas a gente conversa sobre eles no mês que vem, no episódio assistido de fevereiro. Tá chegando o Oscar, vai ter conteúdo de Oscar aqui nesse podcast. Eu quero fazer 2 episódios. Eu quero fazer um contando sobre como funciona uma campanha para Oscar, que esse é o que eu tenho que trabalhar mais no roteiro, não sei quando que ele vai sair. E mais perto da cerimônia, provavelmente uma semana antes, eu vou fazer o episódio com os meus palpites e as minhas opiniões dos filmes. Ainda falta eu ver alguns dos filmes indicados, principalmente filme internacional. Então preciso ir atrás desses arquivos, porque chegar aqui na minha cidade, só Valor Sentimental que chegou, e o Agente Secreto, claro. Mas vamos que vamos, né? Me sigam lá no Instagram, @filme.da.semana. Eu também tô no Blue Sky, Lelariland, no TikTok, Filme da Semana Tudo Junto. E eu tenho um e-mail para contato, que é podcastfilmedasemana@gmail.com. Você pode mandar um e-mail para conversar comigo, ou você pode me pagar um cafezinho, já que esse e-mail também é uma chave Pix. E por hoje é só. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.